Olá, vamos falar de holding patrimonial. O que significa isso? Isso é só uma ferramenta de planejamento sucessório? Isso é só para multimilionários? Não, vou desmistificar para você. Uma empresa chamada holding patrimonial nada mais é que um CNPJ. Eu abro uma empresa, eu vou transferir o meu patrimônio pessoal, de preferência imóveis ou até mesmo outras empresas que eu tenha, para a propriedade desse CNPJ. Por que eu faria isso? Vou te dar um exemplo de holding patrimonial imobiliária. Eu tenho 10 imóveis de aluguel, recebo lá 10 mil reais em cada imóvel, logo tenho uma renda de 100 mil reais de aluguel. Na pessoa física, hoje no Brasil, você paga um imposto de renda de 27,5% em cima desse aluguel. Então, a cada 100 mil reais de aluguel recebido na minha carteira imobiliária, eu pago 27 mil reais e 500 só de imposto de renda todos os meses. Quando eu transfiro isso para uma holding, o processo é muito bem feito por um contador, um advogado tributarista competente, você pode enquadrar essa holding patrimonial, por exemplo, no lucro presumido. O que significa isso? Vou direto ao assunto. O teu imposto de renda vai cair de 27,5% para 11%, 12%, dependendo da configuração. Você já teria uma economia gigantesca só de montar uma estrutura de uma empresa para ter a propriedade dos teus imóveis. Você vai ter os custos de cartório para transferir, porém você vai ter esse benefício, que é essa redução de mais da metade do preço do imposto de renda que você paga em cima do aluguel. Mas a holding não serve só para isso. Ela também serve para uma especificação de empresarial. Ou seja, eu tenho 3 empresas de ramos diferentes e essas empresas elas têm faturamentos diferentes, riscos diferentes, risco trabalhista, risco tributário, risco cível. Eu posso abrir uma holding, tá, uma holding empresarial, e vincular todas essas empresas ao controle dessa holding. Isso facilita a gestão, profissionaliza, melhora totalmente o controle jurídico, contábil, tributário, empresarial das tuas empresas. Então, assim, você também pode ter uma holding para esse fim. Um motivo muito comum no mercado é você abrir uma holding para o processo de sucessão patrimonial. Um exemplo, sou pai, tenho 2 filhos, tenho 50 anos, já patrimônio consolidado. A minha preocupação não é mais acumular patrimônio. 50, 60 anos, provavelmente eu já consolidei meu patrimônio. Minha preocupação é com meus filhos. E se eu faltar? E na minha ausência, se eu ficar doente, quem vai cuidar do meu patrimônio? Normalmente, óbvio, os filhos, os descendentes que você tem. Porém, e se eu não me programo para isso acontecer? Eu não tenho um seguro de vida, não tenho uma previdência, não tenho nenhum dispositivo de sucessão. A holding patrimonial ajuda muito, principalmente nos imóveis que você possa ter, nas empresas que você possa ter. Você pode abrir uma empresa, por exemplo, já com os teus filhos como sócios ou donos dessa empresa e você configurar só na cláusula de administração, é mais ou menos como se você estivesse fazendo uma doação com usufruto do teu patrimônio na pessoa física. Mas a holding isso fica de forma muito mais organizada. Logo, vou pagar as despesas, vou pagar o famoso ITCMD, um imposto que hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, é 4%. Então, a cada 1 milhão de imóvel que eu transferir, eu pago 4% de doação para essa holding, que agora é dos meus filhos. Logo, se eu falecer, eu ficar incapaz, os meus filhos eles já têm a propriedade do meu patrimônio, e em vida eu sou o administrador. Então é uma ferramenta simples, bacana, de forma bem planejada, sai barato hoje para você transmitir o teu patrimônio em vida e, ao mesmo tempo, como eu expliquei agora, a doação com usufruto não significa que você vai transferir teu patrimônio para a holding, que essa holding seja dos teus filhos, que você não vai ter acesso ao teu patrimônio mais. Você pode configurar ali como um cotista minoritário, até mesmo uma pessoa só para administrar enquanto estiver em vida. Então é uma ferramenta bem interessante para isso. Não é o único dispositivo, tem vários. A gente tem de forma mais barata, mais segura, uma previdência, um seguro, uma offshore, ou seja, uma estrutura parecida com holding fora do Brasil, para aproveitar algumas legislações que evitam um imposto de renda muito caro para transmissão de patrimônio. Mas no Brasil é uma das formas mais sofisticadas, mais rápidas, mais em conta, não é tão caro. No passado era muito inacessível uma holding patrimonial, seja ela com finalidade imobiliária ou empresarial, para uma pessoa comum. Hoje, dependendo do tamanho do patrimônio e da necessidade, você faz com um contador, com um advogado, uma estrutura dessa e facilita muito o teu processo, tanto de gestão dos teus negócios, redução de imposto de renda sobre aluguel, como eu acabei de falar, e inclusive o processo de sucessão patrimonial de forma muito sofisticada, muito clara e muito segura. Tá? Conte com a nossa assessoria. De novo, é só um dispositivo, não serve para todo mundo, nem todo mundo pode ser que precise. Eu peguei vários casos que um simples seguro de vida resolveria, um simples testamento no cartório
resolveria esse processo, por exemplo, de sucessão, mas no caso da holding ela tem finalidades específicas. Converse conosco na nossa assessoria. Esse conteúdo é um conteúdo bem explicativo, bem superficial. Logo mais a gente vai fazer um conteúdo mais específico, mais profundo sobre o conceito de holding patrimonial e até mesmo um curso para quem quiser se aprofundar sobre isso, se profissionalizar, realmente saber o que essa ferramenta faz no teu patrimônio, no teu processo sucessório, no teu processo de proteção patrimonial. Em breve falaremos. Muito obrigado. Curta a nossa página, acompanhe o nosso canal e falaremos mais sobre outros assuntos que podem te interessar em breve. Grande abraço.